O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, publicou uma portaria contra a demissão, ameaça de demissão ou não contratação de pessoas que não possuem carteira de vacinação. Volto com a Luciana Verdolim, que tem mais informações sobre isso. Verdolim, é com você. Vai muito naquela defesa do presidente Jair Bolsonaro, Kalina, de que ninguém é obrigado a tomar a vacina. Ele mesmo, ele entendeu que já estava imunizado, por isso não tomou a vacina contra a Covid. E o presidente critica muito qualquer tentativa de obrigar a população. Muitos governadores haviam sinalizado no início do ano que tentariam aí a obrigatoriedade da vacina. As críticas foram muitas pelo presidente Jair Bolsonaro e a gente estava vendo algumas empresas sinalizando que iriam por esse caminho, iriam impedir, ameaçando até de demissão aquele funcionário que não tomasse o imunizante. O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, falou o seguinte: tanto a legislação, a Constituição brasileira, quanto a CLT, elas não obrigam a população, obrigam a imunização da população brasileira. E vai além. Segundo ele, nós somos o terceiro país que mais vacina, por isso é preciso deixar a liberdade da população falar mais alto. O presidente faz questão de ressaltar, inclusive, muitas vezes, que a coisa mais importante da vida da gente é a liberdade, e essa questão da vacina vai muito por esse lado. Então, o governo brasileiro tomando aí um posicionamento firme contra qualquer tentativa de obrigar a população a tomar a vacina contra a Covid-19 e as ameaças de algumas empresas, alguns setores que queriam obrigar os seus funcionários. Aqui em Brasília mesmo, houve uma sinalização do Congresso Nacional de que se obrigaria para entrar na Câmara, por exemplo, a apresentação do passaporte da vacina, mas a expectativa é de que isso caia por terra, uma vez que as sessões presenciais vão ser retomadas na semana que vem. Obrigada, Verdolim, pelas informações. Volto a chamar o cientista político Eduardo Grim para repercutir aí esse assunto. Eduardo, a gente sabe que é um assunto polêmico. Em muitos lugares do Brasil, algumas pessoas acabaram sendo demitidas até por se negarem a tomar a vacina. O passaporte da vacina é um assunto polêmico. O que o senhor acha dessa portaria? Bem, Kalina, eu acho que tudo aquilo que foi o aprendizado da civilização ocidental, sobretudo das democracias, mais recentemente, nos últimos 2 séculos, foi que as liberdades individuais, elas são bem-vindas ao ponto em que elas não prejudiquem o outro. Ou seja, o livre-arbítrio, ele não existe sem algum tipo de constrangimento externo, que existe por meio de leis e regras, porque se não tiver algum tipo de norma que coletivamente defenda direitos de todo mundo, nós podemos criar uma situação na qual todo mundo acha que tem capacidade de fazer o que lhe convém. Então, nesse sentido, eu acho que a portaria do ministro Onyx é um desserviço, mais uma vez, que esse governo vem fazendo ao país, porque é mais uma maneira travestida de negacionismo, no sentido de dizer que as pessoas têm livre-arbítrio de fazer o que querem. Só que, nesse caso, o livre-arbítrio ele gera efeito na sociedade que pode ser, por exemplo, a possibilidade de contaminação pelo vírus da Covid-19 e, eventualmente, até a morte de outras pessoas. E parece que esse governo insiste em não aprender com as experiências de outros países. Lembremos recentemente que o presidente Biden e vários governos de estados nos Estados Unidos simplesmente disseram que funcionários públicos que não quiserem se vacinar simplesmente não poderão mais trabalhar e não receberão salários por conta de uma decisão que é amparada em lei. Então, eu entendo que o papel do governo seria exatamente na direção oposta, o de incentivar que as empresas devem, sim, fazer campanhas de esclarecimento, de divulgação e, no limite, não contratarem funcionários que não estão vacinados, porque isso gera um problema de saúde pública, isso pode significar um atraso ainda maior no número de pessoas vacinadas. E esse governo, mais uma vez, ele mente, porque não é verdadeiro que o Brasil é um dos países que ocupa a 3ª posição em número de vacinados, porque o governo fala de números absolutos, mas nós temos que olhar o número relativo. E do ponto de vista percentual, nós estamos bem aquém de outros países por conta do atraso da vacina. Tendo ainda um atraso na nossa imunização, e ainda por cima, tendo um governo que incentiva que as empresas não precisam ter nenhum tipo de restrição em nome de um falso livre-arbítrio, é um problema muito sério
de posicionamento desse governo, que ao invés de educar e reforçar a população brasileira, num tema que já gerou mais de 600 mil mortes no nosso país, segue insistindo no negacionismo sanitário. Então, eu acho que é uma medida lamentável essa portaria que foi publicada recentemente pelo Ministério do Trabalho, pelo ministro Onyx Lorenzoni.